Vamos lá então falar de um dos eventos mais dramáticos da história financeira, a crise de 1929. Mas atenção, a ideia aqui não é só contar a história que toda a gente já ouviu. Vamos muito para além disso, para perceber o que é que realmente se passou por trás da cortina. Pois é, a imagem que fica na cabeça de quase toda a gente é esta, não é? Um trovão que caiu do céu de repente, o dia em que a Bolsa simplesmente se desfez e deu início à Grande Depressão. É uma história, uau, super poderosa, muito dramática. Só que a história raramente é assim tão simples, pois não. A verdade, francamente, é muito mais complexa. E, digo-vos, muito mais interessante. O crash, olhem, não foi bem o início da história. Foi mais o final de um capítulo. Ok, então para percebermos bem este colapso, temos mesmo de fazer uma viagem no tempo. Vamos recuar uma década, para os chamados loucos anos 20. Foi uma era de excesso, de um otimismo que parecia não ter fim e que, claro, preparou o palco para o que aí vinha. E a euforia do mercado era uma coisa, olhem, inacreditável. O Dow Jones, o principal índice da Bolsa, multiplicou o seu valor por 6. 6 vezes em apenas 8 anos. Isto, claro, não é um crescimento normal. Era uma autêntica febre especulativa. De repente, milhões de pessoas comuns, que nunca tinham pensado nisso, estavam a entrar na Bolsa pela primeira vez. E o que é que alimentava esta fogueira toda? Bem, em grande parte, foi uma coisa chamada margin trading. O que é isto? Basicamente, era uma forma de comprar ações a crédito. As pessoas podiam investir dinheiro que na verdade não tinham, tudo na esperança de ganhos rápidos e fáceis. Claro que este sistema era uma faca de dois gumes. Enquanto o mercado estava a subir, espetáculo. Os lucros eram gigantescos. Mas, assim que o mercado tremia um bocadinho, as corretoras queriam o dinheiro delas de volta. É a chamada margin call. E o que acontecia? Os investidores que não tinham o dinheiro eram forçados a vender as ações à pressa. Isso, por sua vez, fazia os preços caírem ainda mais e pronto, estava criado um ciclo vicioso que levava tudo por água abaixo. E esta mentalidade não era só das pessoas na rua, não. Estava em todo o lado, até nos maiores especialistas. Pensem nisto, um dos economistas mais respeitados da altura a dizer uma coisa destas, poucos dias antes do colapso total. Isto só mostra o quão profunda era a negação, a euforia coletiva que se vivia. Ok, vamos então avançar para o grande evento. O que vamos ver aqui é que o crash, o colapso da Bolsa, na verdade, não foi o desastre principal. Foi isso sim, o gatilho, a faísca que deu início a uma catástrofe muito, mas muito maior. E o fim não foi uma coisa de um dia para o outro. O pânico foi se instalando aos poucos. Começou com a chamada Quinta-feira Negra, quando uma onda de venda gigante abalou a confiança de toda a gente. Ainda houve ali uma tentativa de recuperar, mas depois veio a Terça-feira Negra. E essa sim varreu o mercado por completo. E é aqui que chegamos ao ponto mais importante de tudo isto. Ao contrário do que muita gente pensa, o crash da Bolsa, por si só, não causou a Grande Depressão. Não foi ele o responsável pela década de miséria que se seguiu. Pensem nisto desta forma. O crash foi a faísca. Foi o fósforo que se acendeu. O verdadeiro incêndio, bem, um incêndio foi um material inflamável que já estava lá à espera. Um sistema bancário super frágil e, já vamos ver, políticas governamentais que foram um autêntico desastre. Este foi o verdadeiro fogo. Mais de 9.000 bancos faliram. Quando os bancos começaram a cair, um atrás do outro, as poupanças de uma vida inteira de pessoas normais desapareceram. Puf! Na altura não havia seguros de depósitos. Se o banco falisse, perdia-se tudo. O crédito parou. E a economia real, a economia do dia-a-dia, simplesmente congelou. E como se não bastasse, as respostas dos governos foram catastróficas. A tarifa Smoot-Hawley, que supostamente era para proteger a indústria americana, o que é que fez? Desencadeou uma guerra comercial que destruiu o comércio mundial. E, ao mesmo tempo, a teimosia em manter o padrão ouro impediu os bancos centrais de fazer o que era preciso, injetar dinheiro na economia para tentar salvá-la. Este gráfico, mostra a verdadeira dimensão da destruição. Em menos de 3 anos, o mercado perdeu quase 90% do seu valor. Passou de um pico de 381 pontos para 41. É uma perda de valor quase total. É brutal. Certo, mas por que esta história, com quase 100 anos, ainda nos diz alguma coisa hoje? A resposta é simples, porque os padrões, os ciclos de euforia e pânico e principalmente o comportamento humano que levou a 1929 continuam a repetir-se. Basta lembrarmos da bolha das dot-com nos anos 90. De repente, empresas que não davam 1 cêntimo de lucro valiam milhares de milhões. Porquê? Por causa do mesmo otimismo cego de que estávamos numa nova era económica.
Ou, bem mais perto de nós, a crise de 2008, alimentada por dívidas super complexas e pela crença, que hoje parece absurda, de que o preço das casas nunca, mas nunca podia cair. E hoje vemos ecos disto no frenesim das criptomoedas e de outros ativos super especulativos. A promessa é sempre a mesma: riqueza rápida. E atrai milhões de pessoas, muitas vezes sem que se perceba bem os riscos que se está a correr. Mas o que é talvez mais arrepiante é ver como as frases são sempre as mesmas. Desta vez é diferente. Atingimos um patamar permanentemente alto. Os fundamentos são sólidos. Estas são as palavras que se ouvem em todos os picos de mercado. São, no fundo, os mantras que se usam para justificar o injustificável e para ignorar todos os sinais de perigo. E tudo isto leva-nos a uma pergunta final que fica a pairar no ar. Com tudo o que sabemos hoje, com toda a tecnologia que temos, será que aprendemos mesmo a lição de 1929? Ou estamos apenas a encontrar maneiras mais sofisticadas, mais complexas, de cometer exatamente os mesmos erros, movidos pela mesma mistura de sempre, ganância e medo? Fica a reflexão.